Expo Acre 2026, nós estamos aqui, né, na tenda do empreendedorismo feminino. E a feira, a Expo Acre, tem também atrações peruanas. Estou aqui com a Patrícia, vai falar para a gente um pouco do seu produto. Patrícia, o que é traído de novidade para esta feria? Buenas noches, hemos traído lo que son las llamas, tenemos llaveros de llamas, peluches, tenemos imanes también de Perú, hechos a mano. Acá también tenemos unos copos, unos vasos que a ustedes les gusta mucho porque toman mucho su cachaza, sí. Acá tienen bastantes, hay animales de madera, hay pulseras hechas a mano, todo en variedad, la mayoría puro de semillas naturales. Pati, ¿cuál es la expectativa para esta feria? Usted que viene de tan lejos, viene de Puerto, ¿no? Sí, desde Puerto venimos, hemos viajado todo el día para llegar aquí. ¿Cuál es la expectativa de ventas, todo? Bueno, sí, espero que nos va a ir muy bien. Yo tengo mucha esperanza, sí, que va a ir todo bien y vamos a vender bien. Sí. Y deja la invitación a los amigos peruanos que no han venido, que pueden venir a la feria. Sí, también sería muy bonito que vengan todos los de Perú acá, la Expo Acre, está muy muy bonito. La verdad, yo acabo de llegar hoy y espero poder ver más adentro que hay y les invito a que vengan. Expo Acre 2026, a Folha do Acre também é internacional. Folha do Acre, Expo Acre 2026, comigo aqui o Inácio, oficialmente candidato ao Senado. É isso, Inácio? Isso, graças a Deus a gente conseguiu, fizemos a nossa convenção no sábado, já demos entrada no TRE, e agora tem essa parte burocrática de abrir conta, essas coisas todas, mas depois do dia 16 já vamos estar na rua. Inácio, houve algum empecilho ali para que tu não participasse da convenção junto com o TOR, aquele grupo? Na verdade, o que houve foi estratégia, né? Por exemplo, esses partidos de centro-esquerda, liderado pelo PSB, que é a candidatura do TOR, e o Podemos, e a Federação, nessa estratégia eleitoral, eles resolveram caminhar esses 5 partidos juntos. E a gente, você sabe que o PSOL, há 4 anos atrás, teve candidato a governador, que foi o professor Nilson, e teve candidato a senador, que foi o Sanderson Moura. Então, o pessoal já estava decidido a nível nacional de a gente ter uma candidatura e nós resolvemos caminhar a nossa Federação Rede Pessoal. E por que tu aceitou esse desafio? É um grande desafio, não é, Inácio? Na verdade, você que está escrevendo, inclusive, né, e mergulhando nessa história do Acre, esse foi uma tarefa que, dada pelo partido a nível nacional, a Marina Silva teve aqui, reuniu 8 partidos, dos 8, só o PCB que não conseguiu chegar na reunião, e ela falou que a gente teria essa candidatura, que eu seria candidato, para a gente falar para as gerações futuras de temas que aqui no Acre, pela relação que está posta, pode ver que a maioria dos candidatos ao governo são do campo bolsonarista, a gente teria que ter uma candidatura de esquerda, que assumisse isso, que a gente é de esquerda, que assumisse bandeiras que para nós são muito caras, que é essa questão da redução da escala, né, de jornada de 6x1, né, que a gente discutisse também um modelo de desenvolvimento que os nossos pais e que os nossos antepassados dominam. O Acre, por 100 anos, a economia foi a borracha. Hoje nós temos o açaí, a nossa farinha, no Brasil inteiro, ela é a maior farinha do mundo. Então, o que a gente precisa é industrializar o que a gente tem. Nós temos do tacacá, né? Nós temos agora o próprio café. Então, a gente tem que diversificar a nossa produção. E a gente precisava de uma candidatura que não tivesse nenhum receio de assumir as nossas bandeiras de luta. Inácio, quais são tuas principais propostas para o Senado? Chegando a ser senador, o que o Acre pode contar contigo? Um senador, ele tem como fazer relações bilaterais, principalmente com os países andinos, que o bioma da Amazônia, ele extrapola os limites geográficos do Brasil e a gente acaba, às vezes, disputando a mesma matéria-prima. Isso acontece com a castanha ali do Alto Acre, tem uma planta industrial ali na Bolívia que disputa essa matéria-prima. Então, a gente tem que dialogar com esses países vizinhos para que a gente possa estar nessa relação comercial, aproveitando que o Acre era o final do mundo, né? Aqui a gente era isolado. Então hoje nós temos essa estrada para o Pacífico, temos os portos de Ilo, de Matarani, tem um de Xangai feito pela China, e a gente tem que aumentar a nossa produção para a gente ter escala e volume para a gente poder vender. Primeiro, abastecer o nosso mercado interno e o excedente a gente exportar. A gente precisa, por exemplo, no aspecto da logística, essa estrada que é um buraco negro, a BR-364,
desde que eu sou menino, que se gasta dinheiro com essa BR. A gente tem que garantir que o governo Lula continue dando a manutenção para tapar esses buracos nessa estrada, mas que faça uma ferrovia ligando Rio Branco a Cruzeiro do Sul para servir de cargas, porque as balanças que tinham aí ao longo da BR foram retiradas para favorecer os comerciantes que precisam levar, de fato, mercadoria, mas a estrada não aguenta. Você vê que quando a estrada é privatizada, tem um controle de peso. Aqui não tem, então estoura a estrada. Nós defendemos que essa estrada continue, mas para uma estrada de passeio, para que a gente possa ir e vir, e tem uma ferrovia. Então isso nós vamos reivindicar. Na área da saúde, a gente tem dito que precisa de um UPA infantil, porque eu sou professor, o ambiente alfabetizador da sala de aula é exatamente para a criança, quando chegar, ela se sentir acolhida. Você imagina, principalmente nesse período de muitas doenças respiratórias, uma criança chegar num hospital onde tem um adulto chorando, outro sangrando, a gente já se assusta, imagina uma criança. A gente defende em todas as áreas, na educação, a gente quer a nossa tabela de volta. Foi um absurdo que foi feito, a gente tinha 10% de uma letra para outra a cada 3 anos, reduziu para 7%. Nenhum país consegue entregar para a iniciativa privada uma mão de obra qualificada se não investir em educação. Então, na área da educação, a gente tem proposta. Nós queremos, pelo menos, que os ególatras que pegam o recurso público e ficam fazendo campanha para eles mesmos, que a gente vê, são milhões em outdoor com a foto, alguns, inclusive, muito feios do ponto de vista físico, mas isso não é o caso. Então, é o seguinte, por que essas pessoas não pegam 1000 famílias, né, da agricultura familiar e colocam 1 hectare para plantar maracujá, plantar graviola, para plantar coisas que são consumidas na merenda escolar? Mas não, geralmente essas emendas são casos de polícia, e a gente tem que fortalecer o Estado social que dê conta de a gente, no mínimo, não tem ninguém passando fome mais no Acre. Inácio, tu recebeu uma mensagem da ex-ministra Marina Silva. Fala pra gente um pouco de como tem sido essas conversas com ela e o incentivo que ela tem te dado. A Marina está numa luta em São Paulo, graças a Deus está liderando as pesquisas em São Paulo, e ela foi a grande mentora, né, desse nosso projeto, porque quando ela se elegeu em 94 no Acre, ela se elegeu todo mundo dizendo o que dizem, assim, não tem dinheiro, é uma neguinha que veio de Seringal, não vai ganhar, e quando abriu as urnas ela foi eleita com 21%. Eu não tenho dúvida da nossa vitória, porque nós somos o porta-voz do presidente Lula no Acre, e o Lula tem em torno de 25% a 30% dos votos no Acre. Eu estou disputando esses votos e quem vota no Lula vai votar em mim, e nós vamos ter uma cadeira no Senado de uma pessoa que tem um sistema do SUS, que mora nas placas e tem problema de água, que estudou a vida inteira na escola pública e sabe da importância de que você ter um Estado forte. Porque você pega, por exemplo, Gina, você que eu conheço a sua história, o bairro Vista Linda não tem cano. E o prefeito colocou 3 caixas d'água lá. Então é questão de prioridade. As mulheres que, inclusive teve um infeliz agora que fez uma fala muito ruim, que eu não vou nem citar o nome. Eu, por exemplo, sou professor, 70% das diretoras de escola são mulheres. E elas administram escolas em bairros onde são dominados muitas vezes por facções. Então, mulher corajosa, sabe administrar, e se tiver as mesmas condições que uma sociedade machista não dá para elas, chega onde você chegou, Gina. Eu conheço como você começou. Então você é uma pessoa competente, que você só precisa ser tratado pela sua competência. Se você é mulher, se você é homem, você pode ser o que você é, um ser humano e precisa de oportunidade. Perfeito, Inácio. Última pergunta. Essas múltiplas candidaturas bolsonaristas, como que tu avalia essa dualidade que há no Brasil de esquerda e direita? Virou um radicalismo? Eu acho que é o seguinte, esquerda e direita, quando se formou no parlamento francês, foi um simples local que as pessoas sentaram. Foram sentando do lado esquerdo os parlamentares que tinham uma relação mais com os trabalhadores, e do lado direito os grandes fazendeiros. Mas isso é uma nomenclatura. O que existe do ponto de vista de fundamentação teórica que a academia, que as universidades ensinam nos diversos cursos, é que tem um grupo que defende o Estado mínimo, que entende que saúde, você tem que pagar um plano de saúde, se vira. O Estado não tem que
está bancando o sistema de saúde. São aqueles também que defendem escolas particulares. Então isso não me pertence. Eu tenho na minha família pessoas que recebem o Bolsa Família. Eu tenho na minha família que recebe o pé de meia. Então eu defendo um Estado social que tenha como foco cuidar das pessoas. Você imagina, tem gente que questiona a Bolsa Família, que atende várias famílias, mas não questiona, por exemplo, você ter ali o antigo Mirashop, que diz que a iniciativa privada é competente, mas se não fosse o Estado, o que seria do Mirashop, que está alugado a vida inteira, e ali não é uma bolsa não, é um sacolão, é o aluguel daquilo por mês. A iniciativa privada que se julga competente, quando fechou a FIB Farral, foi o Estado que foi lá alugar para ser o Detran. Se não fosse o Estado, também, o que é que seria dali? Um mausoléu como é o prédio do antigo supermercado Gonçalves ali na Avenida Ceará, que é um perigo, inclusive, para as pessoas que passam ali na frente, que podem ser arrastadas ali, fora mosquito da dengue e tudo. Então, aqui a gente tem que baixar a bola e entender que todos no bioma da Amazônia dependem de políticas públicas. É o Estado que tem que, a exemplo do que está lá a minha assinatura, porque eu participei, como outras pessoas, da criação da Dom Porquito, da Acreavos, que só essas duas empresas geram 800 empregos. Então, o Estado tem que ser um incentivador para que a gente possa atrair novos investidores para o Acre e gerar emprego. Porque eu não sei você, Gina, mas eu tenho muitos amigos que pegaram essa estrada, já são mais de 110 mil jovens que foram embora do Acre porque não tem esperança, não tem emprego. Perfeito, conversa inteligente é outro nível. Obrigada, Inácio. Obrigada mesmo. Logo, logo, a matéria também vai estar nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, salvo lá, e no site folhadoacre.com.br. Até mais. Hoje é o 27º leilão da marca C. É com muito orgulho que estamos aqui mais uma vez. O patriarca, quem começou o nosso negócio, o meu avô, Adálio Cordeiro, está aqui conosco hoje. Estamos muito felizes, casa cheia, e eu acredito que será um bom leilão. E o Touro PO é a principal ferramenta de melhoria que o produtor pode ter na sua fazenda. Esse touro seria um destaque dessa noite do leilão? Eu acho que todos os touros de hoje são destaque. Hoje tem touros e tem matrizes também, algumas vacas paridas já e novilhas prêmio. E a expectativa lá em cima hoje? Eu acho que hoje, se Deus quiser, vai bater o recorde. O tempo de seleção genética existe por trás de um animal? Hoje em dia o Nelore tem quase 100 anos de seleção no Brasil e aqui no Acre, desde o começo da pecuária, da década de 70, o pessoal já iniciou um trabalho de genética bem consolidado. Então vamos dizer que no Acre nós temos aí seguramente 50 anos de seleção. Quem compra um animal da marca C, ele leva qual qualidade para a sua propriedade? Ele leva precocidade, ele leva qualidade e a vantagem de um gado de qualidade como o gado da marca C é que você tem uma resposta rápida. O gado ganha peso rápido, engorda mais e você abate ele mais jovem com menos tempo. Isso gera mais lucro no bolso do produtor. E seria de alto padrão no caso, então? Exatamente, é um gado de qualidade. Quanto mais novo o boi, melhor a qualidade da carne. Então o consumidor também ganha com isso. Folha do Acre na Expo Acre 2026. Hoje foi o dia de receber muitos amigos aqui. E hoje, aqui ao meu lado, um amigo muito querido, de longa data, deputado Manuel Moraes, que pelo que eu soube não queria vir passear na Expo Acre, mas se veio, tem que vir no estande da Folha. Manuel, bem-vindo. Obrigado, Gina. Na verdade, viemos aqui para dar uma olhada e passar na Folha do Acre, né, da nossa prima rica Gina. Manuel, convenção ontem, qual é a sensação? Sensação de vitória, né? Sensação de animação. A primeira parte foi concluída, né? E a gente eu tenho já uma noção, vinha desde o ano passado a gente trabalhando. A segunda parte agora é dia 16, quando liberar as propaganda, né? Então a nossa governadora vai estar com muitos carros, com muitas placas. E eu levei meu pessoal para lá, colocamos uma turma animada que fez a diferença. Mandar uma eleição de 1 ou 2 turnos? É para ser de 2 turnos, mas o governo, se ele aceitar mesmo trabalhar, a gente ganha no primeiro.
que falta para alinhar ainda em campanha? Tu que tem tanta experiência de campanha. No caso do governo? Sim. É a organização, né? A organização entre todas as secretarias, todos os deputados, todos os prefeitos, né? Tem que ser conversado. E essas pessoas entrar tudo em campo ao mesmo tempo é determinante. Não perde, ganha e muda rapidamente. Tu já esperava essa mudança nas pesquisas de intenção de voto? Nessa época que a gente está, ou tu imaginava como? Não, eu fiz um plano, eu fiz um planejamento e acreditava que nós, no final desse mês, nós chegaremos muito perto do Alain. Mas no final desse mês, depois da nossa convenção e depois de 15 dias de campanha, a tendência é que nós igualasse. E nós teremos mais um mês para tentar chegar na vitória no primeiro turno. É uma pesquisa, né? Foi uma pesquisa que saiu, né? Não conheço o método deles, mas nos surpreendeu pelo crescimento, apesar da gente saber que a gente anda todos os dias nas ruas, nos bairros, a gente sabe que ela está crescendo. Manuel, essa tua reeleição vai para quantos mandatos? Gina, eu tenho 4 mandatos completos e assumi 4 meses como suplente, né? E mandato completo vai para o 5º mandato, se Deus permitir e vocês me ajudarem. Manuel, voltando para a Assembleia, quais são os teus principais projetos para o próximo mandato? Gina, tu sabe que eu sou muito ligado ao pessoal do interior, né? Então, minha questão é produção rural. A gente tem feito de tudo para que realmente tenha produção. Como é que tem produção? É destocando, gradeando as áreas que estão improdutivas. Não estamos falando em desmatar, não estamos falando em derrubar uma árvore. Só área improdutiva temos mais de 2 milhões de hectares aqui no Acre. Se nós conseguíssemos aproveitar, nós teríamos uma grande produção já. E isso aí vai gerar indústria. Vocês têm uma ideia, lá em Chapuri nós já temos o melhor café, já queremos botar uma indústria de café, já tem muito, não tem como. E lá nós vamos fazer uma indústria de jambu. Os caras começaram a vender jambu, a procura é tão grande, aqui em Rio Branco, Pará, de todo lugar, que a gente vai fazer uma indústria para vender em pó para todo o Brasil. Então, na hora que o Acre tiver produção, chega a indústria. E na hora que chega a indústria e a produção, temos desenvolvimento. Esse é o principal trabalho. E o outro eu tenho muita responsabilidade, eu comando as comissões, né, lá, principalmente sou presidente da Constituição e Justiça, as comissões especiais, as comissões de veto. Então, e sou do orçamento também, então eu tenho responsabilidade grande com a Assembleia. E com o governo também, porque o negócio de ser líder do governo toma muito tempo. Todo dia a gente sai, vai dormir, tá tudo bem. No outro dia, quando chega, tá tudo esculhambado. Outro trabalho, hein? É outro trabalho, tem que ter paciência, conversar, orientar, entender, né? Para quem tem paciência. Manuel, se reeleito, tu vai disputar a mesa diretora, a presidência? Com certeza. A gente vai colocar nosso nome na disputa, sim. E se chegar à presidência da Assembleia, como é que tu imagina essa Assembleia? O que tu quer de diferente lá? A primeira coisa é nós precisamos construir nossa sede, uma nova sede, né? Então isso tem que fazer parte do projeto de qualquer presidente. Mas algumas coisas foram feitas agora, né? O plano de carreira dos funcionários, a melhor estrutura dos gabinetes, dos deputados. Muita coisa foi feita pela atual mesa, isso aí a gente não pode negar, né? Então já vem feito um trabalho bom. Nós temos mas tudo dá para melhorar, né? Manuel, tu trabalha para ser um dos mais votados, porque tu trabalha dia e noite, né? Quem acorda cedo, que nem tu, e vai dormir essa hora, que tu dorme, que eu sei, é porque tu espera uma boa votação. Como tem sido esses dias, essa luta? A campanha é uma das coisas mais complicadas do mundo, né? Então você, além de fazer tudo isso, você tem de ter leitura corporal, saber com quem está conversando, saber o que é possível. Mas quando tu fala em ser mais votado, a gente coloca, mas existe alguns deputados com condições muito boas, né? Pelo menos uns 10 deputados com condições muito boas de tirar uma votação. Eu digo sempre, você pode ser o primeiro e pode ser o 10º, depende do seu planejamento, da sua organização, você tem de ser sensação de saber conversar com as pessoas, escolher seu grupo. Graças a Deus a gente tem um grupo muito grande, bom, mas a gente tem que chegar nos subgrupos, não é fácil.
Manuel, como é que faz para manter um grupo coeso como o teu? Tu tem gente aí no teu grupo com mais de 20 anos te acompanhando, não tem? Tenho sim. A maioria do pessoal do meu grupo estão comigo. E os que saíram voltaram quase todos, porque eu trato com respeito, né, Gina? Procuro resolver o problema das pessoas que me procuram, atendo todos os telefonemas, respondo todas as mensagens. E as pessoas sabem, né, que se eu der a palavra eles podem confiar. Então isso, a confiança é que faz. Então hoje a gente, graças a Deus, tem um exército de pessoas e toda eleição eu aumento 30%. Eu consigo manter o que tenho, às vezes não mantém questão de sair um parente ou um vizinho ou um funcionário de alguma instituição, mas sempre eu procuro manter o meu grupo e aumentar 30%. Agora nessa eu quero aumentar mais. Ousado esse Manuel. Manuel, obrigada pela entrevista. Muito obrigada mesmo. Boa sorte na sua campanha. Muito obrigado, Gina, por tudo, pela amizade e o respeito que sempre você tem. Desejo a você, a sua empresa, os seus colaboradores, que todos tenham muito sucesso e que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês, tá bom, minha filha? Muito obrigado. Eu que agradeço, Manuel. Gente, até a próxima. Hoje aqui é a nossa quarta rosa, né, que a gente intitulou assim, na qual a gente vai falar sobre o planejamento reprodutivo e todos os métodos contraceptivos que a gente tem disponível no SUS. Então a gente trouxe aqui todos aqueles, desde o preservativo ao DIU de Mirena, o DIU de cobre, o Implanon, e a gente também está fazendo orientação às meninas em relação ao fluxo, como que funciona. Aqui a gente está fazendo um encaminhamento, a gente dá as orientações, fala sobre os métodos, se elas sentirem interesse que aquele é o indicado para elas, a gente faz o encaminhamento. Mas aquelas também que não puderem vir visitar nosso estande, a gente também orienta a ir em uma unidade de saúde, conversar com um profissional e ele vai fazer o encaminhamento, né, para ela estar colocando esses métodos, no caso o Implanon, um DIU ou até esterilização. O Implanon, não, ele não dói, gente. É aplicado anestesia antes, né? No caso você só sente a agulhinha mesmo da anestesia e depois disso, quando ele é inserido, é totalmente indolor, não sente nada e é muito rápido e prático. 14 anos, a partir dos 14 anos a gente está fazendo a inserção de Implanon e também DIU de Mirena. Ela seria voltada às mulheres mesmo, né? Em relação ao planejamento reprodutivo, né? Visto que a maioria desses métodos contraceptivos a gente oferta para as mulheres, mas também tem a vasectomia que é para os homens e o preservativo, que também é o mais importante, né? Porque a gente tem frisado aqui que o preservativo é o único que previne as ISTs, né? Que também é para o público em geral, mas de modo geral, essa quarta rosa é voltada para as mulheres. Quinta noite de Expo Acre 2026 e a Folha do Acre já se encontra aqui na Sem Fronteira, no estande para levar para você que nos acompanha, além da tecnologia, uma internet surreal. Eu estou ao lado do Gustavo, que vai nos falar da novidade que está tendo aqui na Expo Acre 2026. Uma novidade essa que está trazendo muita atenção do público, né, Gustavo? Boa noite. Muito boa noite. É um motivo de muita alegria. Primeiramente, satisfação. Tá bom poder receber vocês aqui no nosso estúdio. Realmente, graças a Deus, mais um ano, né, de edição da Expo Acre, a gente está aqui e estamos com grandes novidades, sim. Esse ano a gente teve a grande oportunidade de trazer o simulador de Fórmula 1, né, com muita alegria e satisfação para os nossos clientes e todos os representantes da Expo Acre. Além do robozinho que faz maior sucesso, né? Com certeza o nosso robô não poderia faltar, né, até porque ano passado ele foi uma grande atração, né, conquistou muitos corações, muitos telespectadores, muita gente nos procurou. Inclusive esse ano a gente vai fazer uma enquete porque as pessoas têm nos procurado bastante. Gustavo, mas e o nome dele, como é que vai ser? Falei assim, vou lançar uma enquete lá no Instagram pra gente lançar o nome dele. Mas sim, estamos muito felizes que conseguimos trazer ele, né, e trazer essa grande novidade que é o simulador de Fórmula 1, que vai atrair a família, né, os amigos todos, de uma maneira legal. É uma tecnologia, juntamente com a Internet Sem Fronteira, que está agradando o público. A gente vê que a quantidade de pessoas que vão no simulador é surreal, né? É algo que chama muita atenção. Sim. A gente costuma dizer que, infelizmente, a internet ela não é algo palpável, né? Então, a oportunidade que a gente tem, né, desses eventos como a Expo Acre, que é somente uma vez no ano, a gente busca investir realmente, né, em praticidade, tecnologia. Então, trazer uma novidade pra gente dessa é algo muito importante, porque traz o público que pra gente é tão importante, a tecnologia e a família, e tudo junto. Então, traz essa felicidade pra gente, que pra nós, como Sem Fronteiras, é o que importa. E claro que também para ter essa tecnologia tem que ter uma internet
de qualidade. E a Sem Fronteira vem fazendo essa cobertura de excelência, né? Graças a Deus, nós temos uma equipe de ponta, né? Estamos aí, costumo dizer também que estamos caminhando ainda no mercado, esse ano completando 10 anos de mercado, e essa grande evolução se dá por conta de um grande investimento e uma grande equipe qualificada para atender e evoluir grandemente. Gustavo, quem quer contratar Sem Fronteira, quais os meios que eles vai ter que encontrar para fazer o contrato da Sem Fronteira? É muito simples, basta entrar em contato diretamente com a nossa central de atendimento, né, que é o 68-3302-444, tá? E entrar em contato lá, o atendimento é totalmente humanizado, a equipe vai estar propriamente para atender e tirar qualquer dúvida e a instalação o mais breve possível. Gustavo, para finalizar, convida a todos que estão nos acompanhando a vir mais uma vez, aqueles que ainda não vieram à noite aqui na Expo Acre, a visitar o stand da Sem Fronteira. Claro, é uma honra a todos os telespectadores que estão nos assistindo, tá bom? Venham, não percam a oportunidade de conhecer esse stand que está maravilhoso, mais um ano, temos muito orgulho de dizer que podemos entregar um stand novamente tecnológico e com muitas novidades. Não perca a oportunidade de conhecer nossas novidades, tanto nosso cachorro como sempre, que ele não vai faltar, e o grande simulador de Fórmula 1 que trouxemos especialmente para vocês. É isso aí, gente. Olha, a Sem Fronteira é surreal, trazendo tecnologia misturado junto, melhor dizendo, uma internet de ponta. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. É o Jornal Folha do Acre, levando para você o entretenimento da Expo Acre 2026. Então, nós estamos muito felizes, porque é o 4º ano que os coletivos, as associações e grupos de mulheres, são 3 grupos, elas fazem acontecer, que é uma associação, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, SEMEC, e o Compre de uma Mamãe. São 3 grandes movimentos que tem aqui no Acre, e especificamente em Rio Branco, e a ideia foi reunir esses grupos num espaço, vendendo desde a perfumaria, cosméticos, presentes criativos, economia criativa, e também a nossa novidade, que nem deveria ser novidade, porque já é um pedido antigo das mulheres, é um espaço que elas pudessem trabalhar e que pudessem também ao mesmo tempo cuidar dos seus filhos. Então nós temos aqui esse ano um espaço recreativo para as crianças, filhos das nossas empreendedoras. Então, para nós é uma grande conquista. Primeiro, esse espaço cativo que o governo do estado, através da governadora Maílza Assis, nos possibilitou esse espaço para ser nosso, para ter a nossa cara, a cara da mulher empreendedora do Acre, para dar liberdade e autonomia econômica para essas mulheres. Então, você vai encontrar no nosso estande, desde a perfumaria árabe, que está aí super em alta, bichinhos de pelúcia, HQs, né? O 3D também está muito em alta, além de biojoias, bijuterias, e temos também as nossas irmãs. Nós temos uma empreendedora peruana que veio justamente só para participar do nosso estande, e uma irmã também colombiana. Então nós temos ainda isso, né, para também agregar aos empreendimentos do Acre.